E aí pessoal, tudo bem? Oi, gente. Hoje a gente quer gravar um vídeo falando um pouco mais do nosso status aqui no Canadá, né? A gente gravou um vídeo bastante tempo atrás falando de como a gente veio, qual que eram os nossos planos para continuar aqui, mas muita coisa mudou nesse meio tempo, né? Então a gente quer fazer mais um vídeo mais de atualização do, de como a gente está planejando fazer para continuar aqui, conseguir a residência permanente, coisas de vistos e tudo mais, né? Isso aí, a gente vai falar também sobre essas mudanças que aconteceram e também sobre estratégias que a gente tá pretendendo buscar pra gente poder conseguir a residência permanente aqui. E, gente, lembrando que o que a gente vai falar aqui é sobre as nossas experiências e conhecimentos que a gente tem adquirido. A gente não é especialista em imigração, então, assim, a gente vai falar o que a gente sabe, mas se você tem alguma necessidade de saber mais informações ou quer saber com mais clareza, pesquise no site do governo canadense, no governo da província que você está indo, porque é uma informação muito importante, né? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aí no vídeo. Então, para começar, só relembrando o que a gente falou no outro vídeo, né? A Natália veio como estudante, né? Com visto de estudo, e eu vim com visto de trabalho, Open Permit, né? Open Work Permit. Trabalho que eu posso trabalhar a tempo integral por ser cônjuge da Natália. Então, assim, nossos vistos estão vinculados, né? Sim. Quando a gente fez o nosso visto lá no Brasil ainda, eles deram um período um pouco mais de 2 anos, né? Porque o curso da Natália é de 2 anos. E eles deram um pouquinho mais de 2 anos, então o nosso visto, ele termina em novembro de 2025, né? Novembro desse ano. E além do visto de estudante, eu também tenho visto de trabalho de meio período que eu posso trabalhar. Então, logo aí já teve uma mudança bem grande, né? Que a partir de 21 de janeiro de 2025, quem estiver vindo como estudante, o cônjuge só vai poder trabalhar se for o estudante tiver algumas condições específicas, né? Então, para o cônjuge ter a permissão de trabalho, o estudante ele vai precisar estar vindo para fazer um doutorado, um mestrado ou algumas profissões específicas, né? Que aí são algumas profissões listadas lá no governo do Canadá, no site deles. Então, para nós dois, a gente entrou ainda na regra anterior, porque a gente já estávamos aqui no Canadá quando essa mudança aconteceu. Então, eu pude vir trabalhando, né, com a permissão de tempo integral trabalhando, mas se você estiver aplicando hoje para vir do Brasil para o Canadá via estudos, né, o cônjuge só vai poder trabalhar dependendo dessas novas regras. Bom, então nosso visto está vencendo em novembro e a gente estava procurando uma estratégia para a gente conseguir permanecer aqui mais tempo no Canadá. E tem o PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit, que é uma extensão do visto de quem está estudando aqui no Canadá. Então, no caso, eu concluindo o meu college, eu posso solicitar essa extensão. Dependendo do curso, é variável o tempo que você vai poder permanecer aqui. Uhum. Eu acredito que como o meu curso é de 2 anos, eu vou conseguir permanecer aqui por mais 3 anos. 2 ou 3 anos, Depende você vai fazer a aplicação e esperar a resposta, né? Mas também houve algumas mudanças nas regras do PGWP e essas sim vão afetar a gente de alguma forma, né? Sim. Bom, e a primeira mudança para quem quer aplicar para o PGWP é ter um CLB de inglês. Anteriormente isso não era aplicável, então qualquer estudante podia aplicar. E hoje, no caso, quando você está fazendo um college, você tem que ter um CLB 5, e quando você está fazendo uma universidade, você tem que ter um CLB 7. Só para explicar, o CLB, ele é uma nota padronizada ali no perfil lá de imigração do sistema canadense, que você precisa fazer uma prova de proficiência, no caso, de inglês, né, especificamente aqui, e de acordo com a sua nota ali, você tem uma tabela para você ter um valor do CLB, que é o valor que você vai usar para aplicar para imigração ou para estudar em college.
Assim, a sua nota de inglês que vai valer aqui, né? Então, a gente fez essa prova de inglês tanto no Brasil, para a Natália poder vir aqui pro college dela, né? Sim. Ser aceita. E agora a gente fez no ano passado também aqui para Poder dar poder continuidade, dar continuidade, no processo. E a única coisa ruim, eu acho que da prova de proficiência é que tem a durabilidade de 2 anos. Então você tem que ficar renovando essa prova, enfim, né? Meio complicado. Bom, e além dessa mudança do CLB, né, da prova de proficiência que a gente falou, teve uma outra mudança em relação ao Work Permit para o cônjuge do estudante. Anteriormente, qualquer profissão que o estudante estivesse atuando daria a possibilidade do cônjuge estar trabalhando. Mas hoje não. Hoje são algumas profissões específicas que a gente tem que estar trabalhando para o cônjuge poder estar trabalhando também. Então, o governo canadense, eles têm uma lista de profissões, né, que eles categorizam como... Eles têm uma categoria lá que eles chamam de NOC, e aí, dependendo de qual que se encaixa a sua profissão nesses NOCs, que você vai estar podendo aplicar pro cônjuge estender o visto dele, né? Então, assim, se você estiver vindo sozinha aqui pro Canadá e tudo mais, e você aplicar, não tem problema a sua profissão. Sim. Mas se o cônjuge estiver vindo com você e provavelmente você vai precisar da ajuda do cônjuge no trabalho também, aí você vai precisar estar dentro de uma dessas profissões específicas, né? Que foi o que assustou um pouquinho a gente, porque no caso eu tava trabalhando na área da limpeza e essa profissão não daria o direito a partir do PGWP pro Diego estar trabalhando. Então foi aí que a gente começou a se assustar um pouquinho e começar a procurar outras opções. Bom, então aí eu comecei a procurar nessas áreas de demanda que o governo solicitou, que poderia se encaixar no nosso caso também. E eu mudei de emprego. Então eu tô trabalhando num escritório de arquitetura como desenhista técnica. Comecei há um tempo e esse emprego se aplica e dá o direito pro Diego poder estar trabalhando também. Foi uma sorte que também esse emprego, além de se encaixar para eu conseguir estender o meu visto, é da área da Natália. Então Sim. Isso vai ser bom também para ela começar a ganhar experiência na área dela. Com certeza. E para você aplicar para o PGWP, você consegue aplicar sozinho, né? Mas você precisa pagar algumas taxas para o governo, né? Então, hoje eu acho que está sendo quanto? $255 por aplicante para você ter o visto de trabalho, né? E se você não tem a biometria, você precisa fazer ela também, que é $170 o casal. Só que se você veio nos últimos 2 anos, pelo menos, para o Canadá, você já tem a biometria porque é obrigatório, né? Sim. Mas se você não tiver ainda, você vai precisar pagar essa taxa também. Bom, e o PGWP não é uma estratégia para a gente conseguir a nossa residência permanente, mas sim uma possibilidade de a gente conseguir ficar aqui mais tempo no Canadá e a gente achar uma possibilidade real da gente conseguir a nossa residência. A gente conseguir o PGWP não vai fazer a gente ficar aqui para sempre, mas vai dar um tempinho pra gente conseguir outras formas de ficar aqui, né? Basicamente, esse é o nosso processo principal agora, né? Então, para residência permanente especificamente, a gente tem um processo que a gente está fazendo aqui, que é para a gente tentar essa residência permanente, mas também tem um outro plano B também, né? Mas o que a gente está tentando hoje para conseguir a residência permanente a gente está aplicando por um processo provincial a partir do meu trabalho, né? Então, eu trabalho hoje numa área de tecnologia, né? Então, tem um processo aqui que chama Accelerated Tech Pathway, que ele faz parte de um processo maior que é o Alberta Express Entry Stream. Então, assim, basicamente esse Alberta Express Entry Stream, ele é um processo provincial que você vai abrir um perfil no site da província, vai fazer lá um perfil de pontuações e se a província se interessar por você, eles vão te mandar uma carta de interesse na sua estadia, né, para você ficar aqui, e com essa carta você vai aplicar no processo
federal, só que aí com o interesse da província em você já vai ter ponto suficiente para conseguir passar no processo federal. Então, isso é o nosso objetivo. E esse Accelerated Tech Pathway, ele funciona basicamente assim, algumas profissões baseadas naquela lista de NOCs que a gente mencionou antes, algumas profissões ali daqueles NOCs específicos, a província tem interesse. Então, uma delas eu consigo me encaixar, então eu estou aplicando dessa forma para ver se eu consigo ser de interesse da província e a gente conseguir aplicar dessa forma. E no momento a gente está esperando, a gente fez a aplicação, mas agora a gente tem que deixar rolar, ver se a província vai ter interesse e tudo mais. Mas também existe outro plano B ali para a gente aplicar pelo próprio processo federal. Só que aí, nesse caso, a gente precisaria estudar francês, e com o francês a gente tem uma pontuação maior no processo federal, mas também a gente consegue aplicar em outros processos como francofonos, que está de grande interesse para o Canadá em várias províncias. Então, se você tem um francês bom, né, porque você precisa ter o francês e você precisa ter você precisa fazer a prova de proficiência, assim como no inglês, né? Você tem que ter uma pontuação ali no seu francês. E se é uma pontuação suficiente e alguma província ou o governo federal tiver interesse, você pode ser chamado como francofono, e eles estão chamando muitas pessoas que têm esse conhecimento no francês. Então é um plano B que eu acho que tem valor, assim, é importante considerar. E assim, a gente acha, né, que todas essas novas regras surgiram aí porque nos últimos anos vieram muitas pessoas para cá, tanto para estudar, ser residente permanente, e assim, eu acho que talvez tenha vindo de uma forma meio desordenada e eles meio que perderam a mão, né? De como eles perderam essa organização e deve ter aceitado mais gente do que deveria. Aí tem toda uma questão de mais pessoas, então precisa de mais empregos, então tem todo esse conflito. Então talvez por isso eles estejam segurando a barra um pouco agora, e não se sabe, né, como é que vai mudar isso nos próximos anos. Mas hoje, tipo, 2025, né, a gente tá fazendo um vídeo bem datado porque essa é a situação hoje, a gente não sabe como vai ser depois, né? Mas hoje é isso que tá acontecendo aqui. Mas é isso aí, essas mudanças, elas, quando vieram como uma bomba, tanto para nós, quanto para pessoas que estavam construindo um plano ainda no Brasil, né? Mudou tudo, basicamente, né, essa questão de estudantes virem para cá, estudantes internacionais. Então, foi um caos. A gente está, tipo... se reprojetando. Reprojetando as coisas, né, para tentar fazer de uma forma que funcione para nós agora, né. Mudou um pouco, mas a gente ainda continua trabalhando. Então, assim, se você estiver pensando em morar no Canadá, ou acho que qualquer outro país, você precisa ter em mente que você não pode ter só o plano A, você tem que ter o plano B, C, D e E, pelo menos. Isso aí, é verdade. A gente teve um projeto de 4 anos para vir para cá, e às vezes uma mudança pode fazer com que esse projeto mude totalmente, mas tem que ter muita paciência e que vai dar certo de uma forma ou outra, não sei. Mas é isso aí, pessoal. Então, obrigado por vocês terem assistido aqui nosso vídeo. E se você tem algum comentário sobre essas novas regras ou qualquer outra coisa que a gente talvez possa ajudar vocês, deixa aí embaixo que a gente responde todo mundo. Isso aí, a gente vai também deixar nosso Instagram para vocês poderem acompanhar a gente por lá também. É isso aí, gente. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau.